Muitas informações do Fluminense nesse vídeo aqui para você tricolor, porque tem negócio fechado. O Fluminense acerta oficialmente negociação de meio-campista de saída do Flusão. A gente vai falar também sobre um jogador que estava para vir, mas agora oficialmente melou. O Fluminense não tem mais interesse na contratação. Tem prefeito do Rio de Janeiro trazendo uma informação importante para nós referente a Laranjeiras. Muita coisa do Flusão, portanto, nesse vídeo aqui. Desde já peço para você deixar o seu like, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada do que a gente posta, e depois da vinheta a gente vai falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui trazendo uma notícia que eu considero muito boa, porque o Fluminense já abriu a venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras e teremos ingressos promocionais, valores bem acessíveis para você, torcedor do Flusão, lotar o Maraca e empurrar a equipe de volta ao rumo das vitórias. Vamos fazer uma linda festa. Vamos lembrar de 2009, quando a gente lotou o Maracanã, o Fred fez aquele gol de cabeça, uma das partidas mais emblemáticas da arrancada. Que essa partida contra o Palmeiras seja assim novamente, tá? Temos valores aqui de ingresso, tá? O setor sul, né, que é o setor mais tradicional, de maior procura, ele tem um ingresso para não sócios a inteira a R$ 80 e a meia a 40, na leste inferior R$ 40 a inteira e 20 a meia, na leste superior para não sócio, ó, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia, no setor oeste, no setor norte, R$ 90 a inteira, R$ 45 a meia. Então, preços muito acessíveis, né? Pô, você que não é sócio do Fluminense, poder comprar uma inteira na leste superior a R$ 20, realmente é um preço muito bom, tá? A abertura do check-in para esse jogo ocorreu já hoje, nesse sábado, às 2 horas da tarde, para os planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca Mais Família, Leste Raiz e Pacote Futebol. Hoje também, às 8 da noite, Arquiba 75% e pacote jogos abre o check-in. Arquiba Raiz abre amanhã às 10 da manhã e o Guerreiro abre amanhã também às 8 da noite. Você que não é sócio do Fluminense ou torcedor visitante, você pode comprar o seu ingresso a partir de segunda-feira, dia 15 de julho, às 10 horas da manhã. Então vamos lotar o Maracanã, fazer uma linda festa para o Fluminense, buscar esses 3 pontos contra o Palmeiras que vão ser muito importantes para a gente fugir da degola. Falando em fugir da degola, temos presenças importantes no treino desse sábado lá no CT Carlos Castilho. 2 jogadores eu queria destacar aqui que me chamaram muito a atenção por terem participado desse treino. O primeiro deles é o Felipe Melo, zagueiro tricolor, capitão da nossa equipe, que já está um tempinho afastado por lesão, mas está treinando normalmente com bola, treinou mais uma vez nesse sábado, o que pode significar um retorno mais próximo do zagueiro à camisa do Fluminense, né? A dupla de zaga tricolor até deu uma encaixada ali, o Thiago Santos não consegue ainda convencer. O Antônio Carlos, eu tenho gostado das últimas partidas dele, achei que ele tem sido um zagueiro bem seguro, tem jogado bem. Felipe Melo era o titular da posição, tá machucado. A gente tem o Thiago Silva, né? Deve jogar já o próximo jogo, dia 21, contra o Cuiabá. O Thiago Silva deve ser titular, sim, nessa partida e pode, né, acabar tendo essa dupla de zaga com o Felipe Melo. Eu quero, claro, saber de você que tá aqui nos assistindo, qual dupla de zaga seria ideal para você no Fluminense, com as opções que a gente já tem agora, né? Temos opções, vai vir reforço, vai, mas com o que a gente já tem agora, qual dupla de zaga você montaria pro Flusão? Comenta aí. E outro jogador que também tá treinando e que me chama muito a atenção é o lateral esquerdo, Esquerdinha, né? Também treinou normalmente hoje com a equipe principal, ele que entrou no segundo tempo contra o Criciúma e participou muito bem do gol do Cauã Elias, né? Ele que faz aquela bela jogada, tabela com o Alexander, bate cruzado, Cauã Elias escora para dentro, o Fluminense consegue um pontinho importante lá em Criciúma, né? A gente sabe, a gente trouxe essa informação aqui, a central, de que o Mano Menezes não pretende utilizar o Marcelo como lateral esquerdo. O Mano Menezes entende que o Marcelo acaba sendo uma vulnerabilidade defensiva ali no lado esquerdo e pretende utilizar o Marcelo mais à frente, né? Na linha do meio campo. O Vene Casagrande também trouxe essa informação, né? Que antes do jogo contra o Criciúma, o Marcelo foi testado como meia. Trio de ataque, que foi a campo, com Keno, Marquinhos e John Kennedy, e o Marcelo como meia ali na posição do Paulo Henrique Ganso, foi onde ele foi testado pelo Mano Menezes. E o Esquerdinha pode ganhar muito espaço, né? O titular hoje é o Diogo Barbosa, um jogador que, meu Deus do céu, né? Eu detesto o futebol desse cara, eu acho o Diogo Barbosa muito ruim, com todo respeito, claro. E o Esquerdinha é um jogador que tem muito potencial, tá na mira do Barcelona, de clubes da Europa, é de seleção brasileira de base. Então, um cara que eu quero ver tendo mais minutagem na equipe principal do Fluminense, e ele já está integrado aí à equipe profissional, novamente treinando por ali, deve ser relacionado para o próximo jogo, deve
Deve não, essa aí agora eu me empolguei, eu falei o que eu quero que aconteça, né, não é que deve ser, mas eu gostaria que ele fosse titular no lugar do Diogo Barbosa nessa partida contra o Cuiabá. E o prefeito do Rio de Janeiro apareceu para falar de uma situação, um imbróglio que ele tá tendo com o Botafogo, mas ele citou o Fluminense, falou uma coisa muito importante para nós referente ao estádio das Laranjeiras. A gente vai comentar bastante sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes eu vou rapidamente convidar você que está aqui assistindo para correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse nosso canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão em primeira mão. Então, tudo que sai do Flusão já sai direto lá no nosso canal. Então, clica no link do comentário fixado, vai abrir o canal no seu WhatsApp, aperta o botão seguir, vem fazer parte para saber tudo o que acontece com o Fluminense. Combinado? Então vamos falar dessa informação. O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, tá num imbróglio ali, né, com o Botafogo, por uma questão do Engenhão, e ele utilizou a sua rede social Twitter, né, o atual X. Ele adora usar o Twitter, né, adora as redes sociais. Ele apareceu lá para falar sobre esse imbróglio e acabou citando uma situação com o Fluminense. Ó, vou botar aí na tela o tweet do Eduardo Paes. Ele falou, ó, negociei com o Salgado e o Pedrinho para ajudar o Vasco, São Januário vai ficar novinho. Tenho negociado permanentemente com o Landim para resolver essa dívida histórica do Rio com o Flamengo, seu estádio de futebol, que, aliás, vai sair. Negociei com Peter e Mário para viabilizar o CT do Fluminense nas melhores condições e agora estou negociando o potencial construtivo das Laranjeiras para ajudar o clube. Tudo avançando. O que eu tenho sempre colocado para os dirigentes da SAF do Botafogo, aí ele vai ficando falando lá da questão do Botafogo, né, isso aí eu acho que a gente pode ignorar, né, que não é importante pra gente. O que me chama a atenção é esse pedaço que ele fala do potencial construtivo das Laranjeiras, né? Ele falou ali do CT e agora está negociando esse potencial construtivo das Laranjeiras. Que é uma questão ali, porque como Laranjeiras é tombado, né, mas não pode fazer grandes alterações, não pode derrubar as arquibancadas e tal. Então, existe uma questão chamada potencial construtivo, que é basicamente atrair investimento, empresas com investimento público ali, né, com financiamento público, com benesses públicas, para fazer esses investimentos em projetos do Fluminense. Então, o potencial construtivo é basicamente isso, é pegar ali o valor que Laranjeiras vale, o que você poderia construir no local, como o Fluminense não pode derrubar aquilo ali para construir, sei lá, um prédio comercial, a prefeitura vai atrair essas empresas para investir em projetos e nisso entra a revitalização das Laranjeiras, algo que o Mário Bittencourt já prometeu desde o seu primeiro mandato e até agora ainda não saiu do papel, né? O projeto do Mário não é para ter Laranjeiras para 20 mil, para o Fluminense ficar jogando um monte de jogo. É para um ou outro jogo do Carioca, para jogos da categoria de base, do futebol feminino, mas mais importante do que isso, né? Eu acho que é revitalizar aquela área do Fluminense, né? Transformar aquilo ali em algo atrativo para o torcedor do Fluminense. Uma coisa que eu bato sempre na tecla aqui, né? Fluminense, cara, a gente tem Laranjeiras. Laranjeiras é o berço da seleção brasileira, é o berço do futebol brasileiro, que é o futebol mais importante do mundo. Isso tem que ser muito melhor aproveitado, muito melhor explorado. Não existe o turista que gosta de futebol vir ao Brasil e visitar só o Maracanã. Claro que ele tem que visitar o Maracanã, mas ele tem que conhecer Laranjeiras. Laranjeiras é o berço do futebol brasileiro. Então o Fluminense tem que revitalizar aquilo ali de forma que faça o museu fique cada vez mais atrativo para contar a história do futebol brasileiro e a história do Fluminense e atrair esse potencial enorme que a gente tem. Então, boa notícia que o Eduardo Paes falou, né? Tá discutindo lá com o Botafogo, mas já soltou o verbo ali e citou o Fluminense no meio, algo muito importante para nós. Tem notícia de contratação, ou melhor, de não contratação do Fluminense, e eu já vou falar pra vocês, tá? Eu acho uma ótima notícia. Tem jogador que não vai vir pro Fluminense mais. Olha que coisa. Pra mim é uma coisa boa, né? Não sei pra você que tá assistindo, você pode deixar claro o seu comentário aqui, mas pra mim essa é uma ótima notícia. Quem traz pra gente é o Caio Blois, lá do Portal Trivela, que diz que após não chegar em acordo por salário e tempo de contrato, o Fluminense desistiu da contratação do Emiliano Rigoni. O argentino estava no Austin da MLS, desejo antigo do Fluminense. Final de 2022 o Fluminense tentou ele, final de 2023 também tentou, agora ele estava sem clube, o Fluminense foi atrás. Tentou mais uma vez, só que o staff do jogador pediu um salário maior do que o Fluminense oferecia e o tricolor queria 2 anos de contrato, o staff pediu 3. Como não acertou essa negociação, o Fluminense acabou desistindo de contratar o atacante Emiliano Rigoni. E outro fator que ajudou e muito, né, para o Fluminense acabar desistindo dessa contratação é que a gente sabe, o Fluminense está muito perto de acertar a contratação do Kevin Serna, lá do Alianza Lima, né? Saíram informações de que o Fluminense tem um imbróglio, digamos assim, com a Alianza, porque eles querem que o Fluminense pague ali a multa de 3 milhões de dólares, o Fluminense quer negociar, pagar um valor um pouco menor. Então tá rolando essa negociação.
Central entrou em contato com o empresário do jogador na tarde de hoje e ele revelou que existe uma outra proposta na mesa, além da do Fluminense, e se recusou a dar detalhes sobre negociação de pagamento à equipe peruana. Ele falou que esse tipo de detalhe ele não pode entregar para a gente, mas que existe sim essa outra proposta na mesa e existe sim o interesse do Fluminense. Resposta protocolar do empresário, ele inclusive deu uma resposta muito parecida ao Paulo Brito, né? Paulo Brito, jornalista, também cobre o Fluminense, postou uma entrevista que ele fez com o empresário, ele falou algo muito parecido do que ele falou para nós da Central. Ele tá escondendo esse jogo aí, uma situação entre Fluminense e Aliança, ele não tá revelando, ele diz que não pode revelar esse tipo de detalhe. Outro jogador que o Fluminense também tem interesse, também joga no futebol peruano, né? O Fluminense fazendo um mercado no Peru, é o zagueiro Inácio, brasileiro, jogador do Sporting Cristal. O Fluminense está interessado nessa contratação. Ontem o GE trouxe a informação de que ele é o jogador que o Fluminense quer trazer para a zaga, uma proposta de empréstimo que o Fluminense faz, só que o Sporting Cristal está recusando porque quer vender o jogador em definitivo. Central também entrou em contato com o representante do atleta, que disse, né, que não está sabendo de nada, não recebeu nenhum contato do Fluminense, e está esperando o Sporting Cristal contactá-lo, né? Eu, sinceramente, achei que foi um blefe pesado dele, tá? Mas aí cabe a vocês, né? Essa é a versão oficial do staff e tem a versão do GE, de que o Fluminense está interessado nesse jogador, e a gente confirma essa informação também, tá? Mas uma curiosidade importante que a Central fez esse levantamento na tarde de hoje é sobre o próprio Inácio, que quando jogava aqui no Brasil, jogou no Bahia, onde o Mano Menezes foi treinador, né? Então eles estiveram brevemente ali juntos trabalhando. O Mano foi anunciado pelo Bahia no dia 9 de setembro de 2020 e no dia 1º de outubro de 2020 o zagueiro foi emprestado ao CSA de Alagoas e o Mano Menezes acabou não utilizando o Inácio. Na época, teve uma apuração do GE dizendo que o Mano Menezes acreditava que o zagueiro tinha potencial, podia ganhar espaço com o tempo, mas ainda precisava corrigir alguns erros de fundamento, por isso acabou não utilizando mais o Inácio naquela época. Agora o tempo passou, né? Estamos aí 4 anos depois, o Inácio está na mira do Fluminense para ser reforço para a nossa defesa. E tem negócio fechado, tem jogador deixando o Fluminense, já foi anunciado pela sua nova equipe. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera sempre ligada aqui no Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você daqui assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando seu nome, de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço pro João de Três Corações, Minas Gerais, pro Vaguinho de Resende, no Rio de Janeiro, pro da Mata de Petrópolis, pro Marcos Afonso do Rio de Janeiro, pro Assis de Manaus, do Amazonas, pro Júnior Venício aqui do Rio de Janeiro também, e pro Manuel Caetano de Natividade no interior do Rio de Janeiro. Um abração pra galera ligada aqui na Central, convite, claro, reforçado pra você, tricolor. É que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome, deixe seu comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar desse negócio fechado, porque o jogador já foi anunciado oficialmente pela sua nova equipe. Eu tô falando do Danielzinho, Daniel Simões, rescindiu o contrato dele com o Fluminense e foi oficializado como reforço do Diba Al-Hissin, lá dos Emirados Árabes. É uma equipe recém-promovida à primeira divisão do Campeonato dos Emirados Árabes e o Danielzinho chega por lá. Ele foi contratado pelo Fluminense no mês de 2023, né? Saiu do Bahia, voltou para o Fluminense, clube em que ele foi formado. Já teve uma participação importante na Libertadores, né? Deu um passe para um gol na Libertadores do John Kennedy contra o Argentino Júnior, mas em 2024 não seria aproveitado. Ele tem contrato, né? Tinha contrato até o fim de 2024, mas não estava nos planos, e aí ele foi emprestado ao Atlético Goianiense. Por lá, com o Jair Ventura, foi muito pouco aproveitado, fez apenas 14 jogos, e aí acabou deixando a equipe para arrumar a esse time dos Emirados Árabes. Repito, ele rescindiu o contrato com o Fluminense para ir para essa equipe dos Emirados Árabes, onde já foi anunciado oficialmente como novo reforço. Bom, desejo toda a sorte do mundo a Danielzinho, é um jogador que realmente não tem nível para o Fluminense, com todo o respeito, não era nem para ele ter voltado, a verdade é essa, não era nem para ele ter voltado, mas legal, voltou, foi campeão, né, pelo time que ele foi formado, pelo time que ele torce, né, a família do Danielzinho toda é tricolor e ele também, então legal, ganhou a Libertadores aqui com a gente, muito obrigado, mas que vá ser feliz em outro lugar, que ele faça muito sucesso lá nos Emirados Árabes, porque aqui no Fluminense realmente eu não via espaço nem vaga para esse atleta.
Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Deixe seu comentário. Danielzinho, poderia ter vaga no Fluminense? E esse mercado tricolor, essa janela que o Fluminense tá fazendo, tá te agradando? Não tá agradando? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.